Podemos nos acertar? Efésios capítulo 6, vai pegando sua palavra. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as ciladas e as maldades do demônio. Ordeno de Deus, instantemente pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Olha para quem está aí do seu lado e diga assim, ó: você já rezou para o teu anjo da guarda hoje? Pergunta para ele, pergunta para ela: você de casa já rezou para o teu anjo da guarda hoje? Se não, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, com a graça e com a inspiração de Deus, fui chamado para poder partilhar com vocês hoje sobre o combate espiritual, nessa campanha sobre batalha espiritual, no qual a pergunta é: contra quem nós lutamos? Quem é seu inimigo? Contra quem nós levantamos o nosso clamor? Contra quem nós estamos lutando? Portanto, quem daqui, e eu faço essa pergunta também para as pessoas que estão em casa, quem daqui tem alguma batalha espiritual que está travando nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos minutos ou nas últimas horas? Além de mim, deixa eu ver. Glória a Deus. Feche seus olhos por alguns instantes. Pessoal de casa, coloque aí qual tem sido a sua batalha espiritual. Por que você tem rezado? Quais são os seus pedidos? Quais são os seus desejos? E nós que estamos aqui presencialmente na comunidade, feche seus olhos, incline sua cabeça. Qual tem sido a sua luta espiritual? Qual tem sido o teu combate espiritual? Qual tem sido a batalha no qual você tem travado, que você tem rezado, que você tem pedido? Quais são as situações nas quais Deus precisa vir ao teu favor? Coloque essas intenções. Eu convido você de casa a parar de preguiça e manda logo, rapidão, o dedo neste coração, para que as pessoas, para que o Instagram entenda que essa live precisa chegar para outras pessoas. E larga de ser preguiçoso, mande esse jatinho, esse aviãozinho para o maior número de pessoas, porque Deus há de falar, Deus há de dar respostas, Deus há de orientar. Amados, falando sobre combate espiritual, falando sobre com quem nós travamos, com quem nós lutamos, primeira coisa que eu tenho que te falar: ser cristão é bom, é bom. Ser cristão é uma bênção, mas não é uma colônia de férias. Ser cristão é ir para o campo de batalha. Olha para quem está aí do seu lado e fala assim, mesmo de máscara, não é para arrancar a máscara não. Fala assim, ó: isso aqui não é uma colônia de férias. Fala assim para ele ou para ela, quem está do seu lado direito, do lado esquerdo, atrás ou na frente, sei lá, você escolhe. Fala isso aqui é campo de batalha. E quero dizer para vocês, meus amados, quando nós fazemos teologia, nós aprendemos algumas técnicas. Existe uma palavra que é muito usada, principalmente em mariologia, chamada paralelismo. Nós pegamos alguns textos bíblicos e fazemos um paralelismo. Pegamos lá a anunciação do anjo com a palavra de Ruth, por exemplo, e colocamos uma do lado da outra e vamos analisando, vamos fazendo essa menção, tá bom? Portanto, eu quero fazer um paralelismo com vocês sobre a história de Israel com a história da igreja. Porque muitas vezes, meus amados, nós achamos que a batalha espiritual travada por nós é algo de agora. É algo de agora. Lucas capítulo 4, Evangelho de Lucas capítulo 4, vem nos orientar, vem nos falar que alguns pregadores, até de forma errônea, diz que o combate, a luta começa quando Jesus é levado para o deserto. Lá em Lucas capítulo 4, eu quero dizer para você que não. O povo de Israel é comparado com a história da Santa Igreja, porque nós somos esse povo. E essa luta é uma luta antiga. Essa luta é uma luta de muitos anos, a começar há mais ou menos 596 anos antes de Jesus Cristo, quando Moisés tira o povo das garras do faraó, tira o povo lá do Egito e leva para a terra prometida, para Canaã. E aí, meus amados, a luta não para.
a luta ela continua. E mesmo lá em Canaã, a perseguição, depois a morte pelos romanos, aproximadamente 70 anos depois de Cristo, a igreja foi extremamente perseguida, muito perseguida. E vocês vão estar entendendo já onde eu quero chegar. A igreja foi muito perseguida, onde milhares de cristãos foram mortos. Perseguição, não se podia falar que era cristão, não se podia porque eram presos, eram massacrados. Nós vemos depois quanto extermínio ali na Segunda Guerra Mundial, quanto extermínio a gente vê nos holocaustos, aonde padres, aonde religiosos, aonde religiosas, aonde o povo cristão era oprimido, ia para centro de concentração e morriam brutalmente. Agora recentemente, em 1948, com a independência do Estado palestino, com a independência do Estado de Israel, tanto de guerra, tanto de conflitos que tem. Quando nós estivemos na Terra Santa, passamos ali próximo, se disputam e se luta contra. Então, meus amados, o povo de Israel, que é o povo eleito de Deus, sempre tiveram perseguições, sempre tiveram guerras, sempre tiveram lutas, sempre tiveram batalhas, sempre. E aí chega São Paulo, que é um grande instrutor dos cristãos, e São Paulo começa a partilhar, começa a anunciar, falei para vocês abrirem lá em Efésios capítulo 6, deixa marcado aí a palavra de Efésios capítulo 6. Eu estou falando tudo isso para que nós possamos entender como que São Paulo escreve a comunidade e começa a falar logo no versículo 10. Pois bem, Paulo instrui, Paulo fala, Paulo orienta sobre a redenção. O que era a redenção, o que foi a redenção, a morte de cruz. Ou seja, Paulo instrui sobre como viver pelo impulso do Espírito Santo. Paulo instrui como viver em comunidade, como é compartilhar a vida entre os irmãos. Paulo instrui como é ser missionário, como é ser consumido pelo Evangelho. Vai falar que tem perseguição, vai falar que é isso, vai falar que é aquilo. Paulo nos instrui, meus amados, como deve ser a postura de alguém cheio do Espírito Santo de Deus. E, finalmente, Paulo deixa quase para o final, porque nós estamos falando de Efésios. E ali, quando a gente pega ali o número de livros dessa biblioteca gigantesca, nós já estamos chegando quase nos 10 últimos livros da Bíblia. E Paulo começa assim, Efésios capítulo 6, verso 10. Peguem comigo. Enfim, ou seja, finalmente, sejam fortes no Senhor e no poder de sua força. Enfim, depois de ter instruído tudo, depois de ter falado tudo, Paulo vai instruir. Finalmente, eu quero falar para vocês sobre o combate espiritual. Finalmente, eu quero partilhar com vocês. Eu quero instruir vocês sobre o combate espiritual. E aí, por isso que ele começa dessa maneira, porque ele já instruiu tudo que tinha que instruir, como ser um cristão. E aí ele fala, cara, e é lindo como Paulo ensina. Sejam fortes no Senhor. Primeira coisa que temos que entender para uma batalha espiritual: nós temos que ser fortes em Deus, porque nós não temos capacidade para isso. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, você é um fraco. Fala de verdade, fala assim: ó, você é um fraco. Fala assim, ó, depois você citar o exemplo de um santo. Fala assim para ele ou para ela: você é um frouxo. Fala, mas fala, enche a boca, fala assim, ó, se eu vou falar para você de casa, vocês são frouxos. Frouxos. Sabe por quê, meus amados? Se nós conseguimos vencer alguma coisa, é porque essa força vem do alto, essa força vem de Deus. Essa força não é uma força humana, essa força não é uma força que está qualificada dentro do ser humano. Pelo contrário, sejam fortes no Senhor e no poder da sua força. Não é da força do Rodrigo,
mas no poder da sua força. Quero dizer para vocês, meus amados, por fim, chega a batalha espiritual. Por fim, até agora, eu falei para vocês de uma série de situações. Agora, eu quero falar da batalha espiritual. E amados, se existe um inimigo, e ele é fato, ele é real, e aí eu faço essa pergunta para vocês: quem que é o adversário de Deus? Quem que é? Quem que é o adversário de Deus? Quem que é o adversário de Deus? Não estou ouvindo. Fala mais alto. Quem que é o adversário de Deus? Não. Quero dizer para você, Satanás não é adversário de Deus. Sabe por quê, meus amados? Pega bastante essa visão de uma vez por todas. De uma vez por todas. Sempre nas formações eu costumo dar esse exemplo. Imagina um ringue. Imagina um lugar onde nós vamos colocar duas pessoas para brigar, para lutar. MMA, boxe, sei lá que raio que você quiser aí. Coloca ali dois adversários, 1 e o 2. Os dois vão se preparar, os dois vão ser treinados, vão ser condicionados. Tanto o número 1 quanto o número 2 têm capacidade para sair vitoriosos. Por quê? Um é adversário do outro. Satanás não é adversário de Deus Pai. Não pode ser, porque Deus é invencível. Não é. Ah, Rodrigo, então Satanás é adversário de Deus Filho, de Jesus Cristo. Jesus Cristo já venceu ele. Jesus Cristo, Deus Filho, já o venceu. E venceu inclusive o maior dos inimigos, que é a morte. No alto da cruz, ressuscita ao terceiro dia. Ah, então peraí, o adversário então, Satanás é adversário do Espírito Santo? Não, de jeito nenhum. Existe aí um único Deus em três pessoas, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. É o único Deus, ou seja, um Deus que não tem adversário. Por quê? Se eu falar que Satanás é adversário de Deus, eu posso dar a vitória para um dos dois, quando na verdade isso não acontece. A palavra de Deus nos fala em Apocalipse capítulo 12, que Satanás, ele vai de encontro, vai com fúria contra a mulher, contra Nossa Senhora e contra os filhos de Nossa Senhora. Ou seja, Satanás é nosso adversário, é adversário da descendência de Maria. O diabo é meu e teu adversário. É por isso que nós conseguimos ou não a vitória. Aí sim, Satanás ele tem capacidade para nos destruir. Só que o ser humano tem capacidade para vencer. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu tenho capacidade para vencer a Satanás. Olha isso, fale isso, declare isso. Só que essa capacidade, como diz São Paulo, não é uma força tua, não é uma força humana. Seja fortes no Senhor, seja forte em Deus. E aonde? E no poder da sua força. Creia nisso de uma vez por todas. Então, meus amados, a luta, o combate espiritual, a luta contra o mal. Desculpa falar para vocês rasgado, como sempre falei, e sempre falo isso: não tenho rabo preso com ninguém, não tenho rabo preso com ninguém, mas eu falo com toda a categoria. A luta do bem contra o mal, a luta espiritual, a batalha espiritual, era algo que deveria estar inclusive dentro das catequeses. Dentro das catequeses, desde cedo as nossas crianças tinham que ser instruídas que existe um adversário, que existe um inimigo, e que uma alma piedosa, que uma alma humilde, que o poder da oração. Mas o que a gente vê, infelizmente, meus amados, de forma muito clara dentro da igreja, desculpa te falar isso, a gente vê aí duas grandes correntes, infelizmente. A primeira delas é que o diabo não existe. Que o diabo não existe. Seja anátema aqueles que não creem, ou seja, não é digno de proferir a fé católica aqueles que não creem no poder de Satanás, que ele existe, que ele é real, pois ele é fato, ele é real. Amado, existe um Papa Paulo VI ensina: quem nega o demônio está fora do ambiente eclesiástico.
Quantas pessoas dizendo, o mal do mundo é a fome, o mal do mundo é a diferença social, o mal do mundo é o sistema patriarcal, o mal do mundo é a estrutura da família. Não. Tudo isso é maligno, sim. Mas existe sim uma influência de Satanás. Quantas atrocidades a gente tem visto, tem ouvido? Oh meu Deus! Quantas situações de pessoas matando outras pessoas, as atrocidades inúmeras. Satanás é real, Satanás existe, tá? A outra corrente tudo é demônio, cuidado com isso. A pessoa espirra, nossa, foi o diabo que colocou o pozinho no meu nariz para poder espirrar. Bateu o carro, nossa, mas Satanás, não sei o que, tudo é Satanás, tudo é o diabo, por misericórdia. Tanto uma corrente de que ele não existe, como uma corrente de que tudo é ele, os dois são nocivos. São João Paulo II, em 1997, na sua encíclica papal, escreve uma orientação para os católicos incrível, chamada Fé e Razão tem que caminhar juntos. Eu toco o céu com os meus pés no chão. Então, cara, eu tenho muito medo e muito receio daqueles que traz tudo a divindade, tudo é Deus, e também traz tudo aquilo que é do capeta, que é do inferno. Não! Tem que ter um limiar de equilíbrio aí, gente. Tem que ter um limiar de equilíbrio. Deus age a teu favor, age. Mas você tem que mandar teu currículo para que o emprego venha até você. Eu sou tão religioso, eu vou no grupo de oração, eu vou na comunidade, eu participo disso, eu faço as minhas Ave Maria, eu rezo. Só que você é um preguiçoso no trabalho. Você tem preguiça de pensar. Dá o teu horário, você já quer vazar embora. Quantas situações, você está desempregado, porque... nós temos que ter equilíbrio, nós temos que fazer a nossa parte. Deus é o Deus do impossível, aquilo que é passivo, aquilo que é possível ao homem, somos nós quem fazemos. Então, meus amados, deixa eu dizer para vocês, Satanás existe, Satanás é real, o combate é real. Como diz a palavra para nós em João capítulo 10, ele veio para roubar, matar e destruir. Quando a gente olha, por exemplo, a palavra de Deus em 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, e vem dizer, ele anda ao redor de vós como um leão, procurando a quem devorar. Nosso primeiro Papa vem nos falar isso na sua carta. 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, vem dizer justamente isto. Ele anda ao redor de vós como um leão que procura a quem devorar. E aí Pedro fala assim ainda: resistir-lhes fortes na fé. Resistir-lhes fortes na fé. Nós precisamos ter em nós a resiliência, a resistência, porque campo de batalha é isso. E aí, meus amados, a gente olha a palavra de Deus, os nossos grandes catequistas. Eu costumo falar que os santos são os nossos grandes catequistas. Quando a gente olha para o magistério da igreja, para a Bíblia, quando a gente olha para os ensinamentos de Paulo, por exemplo, nós vamos nos moldando. E assim, agora sim, eu quero que nós façamos essa leitura aqui muito conhecida no nosso meio, de Efésios capítulo 6, verso 10. Paulo começa chutando o pau da barraca e dizendo: finalmente, eu quero falar para vocês do combate espiritual. Finalmente! Sabe por quê? Porque é uma maravilha, é fantástico viver segundo o Espírito Santo, é fantástico viver em comunidade, tem desafios. Nossa, Paulo vem instruir sobre os dons carismáticos, viver no Espírito Santo, proporcionar os carismas na vida dos outros. E aí ele fala: finalmente, deixa eu bater um papo reto com vocês aqui. E aí ele começa, versículo 11: revesti-vos da armadura de Deus, meus irmãos, para que possais resistir às insídias do diabo. Pois não é contra sangue de carne que temos que lutar, mas contra as soberanias e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam
nos espaços celestes. Por isso, tomai a armadura de Deus, a fim de que possais, de novo, resistir no dia mau e permanecer de pé, depois de superadas todas as provas. Ficai firmes, portanto, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e como calçado aos pés, o zelo em propagar o evangelho da paz, tendo sempre na mão o escudo da fé, graças a qual podereis extinguir todos os dardos incendiários do maligno. Tomai finalmente o capacete da salvação, meus irmãos, e a espada do Espírito, para que a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, rezai sem cessar, com todo tipo de orações e de súplicas no Espírito, mantendo uma vigilância incansável e intercedendo por todos os santos. Rezai também por mim, para que eu, ao abrir a boca, me seja dada a palavra para anunciar com franqueza o Espírito do Evangelho, do qual sou embaixador em minhas prisões, e eu possa proclamá-lo com ousadia como devo. Amado, que texto maravilhoso, que texto incrível que vem nos ensinar, que vem nos falar. Eu gosto muito de estudar aquilo que os doutores da igreja, aqueles que os grandes pensadores pensaram e deixaram para nós. Eu achei bastante interessante um dos livros clássicos, lidos por muitos bispos, lidos pelo clero, por muitos santos modernos, vamos falar assim, que é um livro de 1600 e pouco. Trago para vocês esse padre italiano. Ele traz, ele chama na verdade Lorenzo Scupoli, escritor do clássico O Combate Espiritual. E ele faz algumas orientações de como vencer. E eu escolhi duas situações, apenas duas, daquilo que ele narra, daquilo que ele fala, para falar sobre esse livro incrível. Primeira coisa que ele fala, que eu achei bastante interessante e relevante para trazer para vocês, quer vencer o inimigo? Tenha desconfiança de si. E aí ele vai desmembrando isso. Eu acho incrível da maneira que ele escreve. E ele fala o seguinte: olha, para que você possa vencer o inimigo invisível e sobrenatural, você tem que reconhecer a sua natureza, as suas fraquezas. Quero dizer para você, como eu digo para mim, ninguém aqui é super-herói. Quer vencer o inimigo? Reconheça as suas fraquezas, reconheça as suas limitações, reconheça. Amados, é quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós conhecemos, como ele diz, reconhecer a fraqueza humana, é que vai se cumprir aquilo que fala para nós em João capítulo 15, verso 5. Sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Ou seja, é só pela graça de Deus. Seja forte em Deus. Cada vez que eu reconheço as minhas fraquezas, cada vez que eu reconheço, eu vou desconfiando de mim, eu vou fazendo e vou permitindo, se eu quiser vencer, o cumprimento dessa promessa. Sem mim nada podeis fazer. Então o que eu tenho que fazer? Me lançar na confiança infinita do poder de Deus. E aí ele fala o seguinte no livro: e tudo isso, quando a gente consegue, nós estamos provocando em nós a virtude da humildade. Cara, aquilo deu um tapa na minha cara. Como que eu pratico a virtude da humildade? Não é na caridade, não é auxiliando, ajudando os outros. Aquela pessoa é humilde. É quando eu desconfio de mim mesmo. É quando eu reconheço as minhas fraquezas. É quando eu me ajoelho e falo aquilo que João nos ensina: olha, sem mim, Senhor, sem o Senhor eu nada posso, nada vou conseguir. Aí vai criando a virtude da humildade. Amados, Santo Antão, um grande santo da igreja, um dia ele está rezando e ele tem uma visualização, ele tem uma visão do mundo. E esse mundo, na segunda visão dele, está cheio de armadilhas de Satanás. Cheio. E ele fica apavorado com aquela visão e pergunta para o grande amigo dele, assim ele chamava Jesus, meu grande amigo. Ele fala assim: Jesus, meu Deus, eu tive uma visão
que o mundo está cheio de armadilhas de Satanás. Isso é verdade. E Jesus confirma com ele, balançando a cabeça. É verdade. E ele fala: quem que vai conseguir escapar disso? Porque são muitas, são milhares. E Jesus fala: escaparão somente aqueles que têm a virtude da humildade. A humildade faz a gente vencer a Satanás. A humildade, a virtude da humildade, o meu esvaziar, faz eu vencer a Satanás. Tiago capítulo 4, eu gosto muito do livro de Tiago, não porque eu tenho um irmão que chama Tiago, mas eu sempre gostei do livro de Tiago, porque ele é muito sistemático, e ele vem falar justamente isso. Tiago 4, olha, humilhai-vos na presença de Deus, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos na presença de Deus, esvaziar-se. Eu sou humano, está aqui. Que maravilha, gente. No ato penitencial, hoje na celebração eucarística na missa, quando chega no ato penitencial, nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós somos fracos, que a vida é um sopro. Fantástico isso. Humilhai-vos, e aí Ele vai te exaltar. E aí, meus amados, poderia estar aqui falando para vocês a tarde inteira da virtude da humildade de alguns santos. São Padre Pio, um dos nossos padroeiros. São Padre Pio era um homem dos milagres, era um homem que arrastava multidões. E um dia ele é questionado por um repórter, ele fala: São Padre Pio, aliás, São Padre Pio não, Padre Pio, qual que é o teu segredo? Meu Deus, Padre Pio, por que acontecem tantas coisas? Enfim, ele já tinha paciência um pouco curta, né? E ele simplesmente responde: não sei, eu sou apenas um frade que reza, vai fazer o mesmo. Responde assim. Olha a humildade, olha a humildade. Esses dias Fabrício aqui falava de São Felipe Neri. São Felipe Neri foi um santo, meus amados, de uma misticidade fora do normal, fora do comum. Entrava em êxtase na celebração eucarística. São Felipe, quando começava a olhar para a cruz e refletir o sofrimento de Jesus Cristo, São Felipe, o que fazia? Ele se elevava, ele levitava e ficava não sei quantos centímetros do chão, olhando para a Santa Cruz, observando os mistérios, as chagas de Jesus Cristo. São Felipe Neri era um santo de uma envergadura de santidade gigantesca. E todas as vezes que ele passava em frente a um espelho, ele olhava bem para o espelho e falava assim: ó, seu frouxo, você é um frouxo, vai Deus tirar a mão de cima de você, que você vai pegar a primeira prostituta. Ele falava isso, você vai pegar a primeira prostituta e vai engravidar essa prostituta. Passava na frente do espelho, falava assim: ó, você é um frouxo, vai Nossa Senhora tirar o seu manto protetor, vai Nossa Senhora tirar o manto protetor de você, você vira comunista. Amados, a virtude da humildade. Eu não sou nada, eu não sou nada. Se sou algo, é porque Cristo opera e age em mim. E aí, meus amados, esses anos todos, o Ministério por Cura e por Libertação, a gente aprende muitas coisas. E uma das coisas que nós aprendemos, e que já vimos o contrário, os mais antigos aqui sabem disso e vão lembrar dos exemplos que eu vou dar. Nenhum dos santos afrontou Satanás. Vem cá, que eu vou quebrar o teu chifre. Vem cá, que eu vou pisar no teu rabo, seu sem vergonha, capeta dos infernos. Vem cá que eu sou poderoso, eu comunguei, eu estou com a minha confissão em dia. Já viram essa cena ou não? Já? Como essas pessoas estão hoje? Precisa responder. Como essas pessoas estão hoje? Os grandes santos, meus amados, não enfrentavam isso, não enfrentavam dessa maneira, não, porque eles acreditavam, meus amados, eles aprenderam lá em Filipenses que tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que vai e me fortalece. É assim que eles aprenderam, é assim a virtude da humildade, da simplicidade. Espera aí, quem venceu a Satanás?
Opa, de uma vez por todas, que não tem mais como adversário, é Jesus Cristo, é Deus Pai, é Deus Espírito Santo, são eles, é a Trindade Santa que tem que batalhar em mim, que tem que vencer em mim, no meu lugar, não são com as minhas forças, não. Amados, a pergunta é, contra quem você tem lutado? Contra quem? Mas eu quero te fazer uma pergunta que vai muito além disso. Como você tem lutado? Com as suas próprias forças? Como você tem lutado? Tentando com a sua própria capacidade? Você vai se lascar. Você vai se lascar, você vai se dar mal. Você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. Se não praticar a virtude da humildade. Nenhum desses santos, ambos os santos, e todos os outros poderia aqui citar, Santa Teresinha, Santa Gemma Galgani, gente, lutaram com as armas corretas, com as armas certas. E aí, meus amados, Paulo nos ensina, não é vergonha nenhuma lutar. Certa vez, eu atendi uma pessoa aqui na comunidade, que ela é ministra de Eucaristia, e ela estava sendo muito tentada por um demônio do adultério, ela caiu no adultério. E no momento de fraqueza, ela caiu no adultério. E começou a ter um caso com uma outra pessoa, de uma outra paróquia, inclusive, que era também ministro de Eucaristia. E aí, em toda a orientação, procure um sacerdote, procure não sei o que, se confesse, enfim. E ela fez isso. E o sacerdote, eu me lembro, quando ela partilhou comigo, deu uma penitência para ela. Durante 7 dias, ela adorar Jesus todos os dias. Pois ela fez. Se não me engano, no segundo ou no terceiro dia, ela, a pedido de Nossa Senhora, segundo ela me relatando, ela ia parar com tudo aquilo, enfim, ela gostava da pessoa e tal. E ela foi para conversar com um cara, com um amante. Sabe qual que o amante partilhou com ela? Ela falou o seguinte: muito tarde, eu tenho todas as conversas, eu tenho e-mail, eu tenho foto conosco juntos em restaurante, dentro de carro. Se você largar de mim, eu boto isso tudo a público. Seu marido vai saber, as pessoas que servem com você na igreja vão saber que era o ministro de Eucaristia. Você que sabe. Percebe, meus amados? Ganha essa batalha quem foge. Você não é super-herói. Deus vai perdoar todos os pecados, mas as consequências ficam. As consequências ficam. Porque eu estou querendo dizer para vocês: vocês não são super-heróis. Eu não sou super-herói. Tenha a virtude do coração humilde. Do pecado se foge. Não vá para o enfrentamento. Foge. Ou recorra. Aquele que tudo pode. Satanás vai sempre atrás da nossa vulnerabilidade. Você é vulnerável em quê? Você é vulnerável em quê? Eu aposto para você, meu irmão, se eu colocasse uma mesinha aqui, chamasse a Isa aqui e falasse: não precisa vir não, Isa. Colocasse a Isa aqui do lado e falasse assim: Isa, ó, isso aqui é um pouquinho de cocaína, e fizesse uma carreirinha de cocaína aqui. A Isa ia olhar e falar: Rodrigo, para mim não cheira nem fede. É a tua vulnerabilidade isso? Cocaína não. Mas se eu pegar o Wagner, que foi viciado, que veio do tráfico, e colocar o Wagner aqui pela mesma mesinha por uma correia de cocaína, no mínimo vai passar um filme na cabeça dele. Do pecado se foge. Qual que é a sua naquilo que você é vulnerável? É a mentira, é o sexo, são os vícios, é a droga, é a fofoca, é o que? Satanás vai agir justamente aí. E o combate espiritual está justamente aí. O segundo conselho que o Padre nos dá é justamente esse: o combate é necessário. O combate é necessário. Deixa
Estou dizendo uma coisa. Aqui na comunidade nós temos uma frase que norteia a nossa vida, que é: tudo é oportunidade de crescimento e santidade. Se não fossem as batalhas, se não fossem os combates, não se fabricariam santos, não se fabricariam homens e mulheres qualificados para ser cristão. Lembra disso, anota isso. Um verdadeiro cristão não é conhecido por suas ações, mas é conhecido por suas reações. Como eu reajo ao combate cotidiano, como eu reajo às lutas que eu tenho que enfrentar na minha casa, como eu tenho reagido àquilo que se levanta contra mim, como eu tenho reagido contra tudo aquilo que se levanta contra os meus sentimentos, os meus pensamentos, como eu tenho reagido sobre aquilo que tem alimentado a minha depressão, aquilo que tem alimentado a minha tristeza, como eu tenho reagido. Como? O combate é essencial, meus amados. Comunidade, preste atenção. Nós somos uma comunidade que vivemos em constante combate. Nós vencemos todos eles, mas sempre são renovados. Vem outros. E eu quero falar para vocês publicamente: louvado seja Deus pelos combates e pelas perseguições, porque se não fossem eles, nós não iríamos estar aqui, completando 24 anos de luta. E foram essas lutas que nos fizeram um pouquinho mais próximos de Cristo. Se não fossem elas, nós não estaríamos aqui. Combate é necessário. Revestivos da armadura de Deus. Como diz a palavra, revestivos da armadura de Deus. E eu quero dar uma dica, talvez a última. Não peça para a tua vida não ter combate. Se tiver que pedir alguma coisa para Deus, peça: dai-me a força do Espírito Santo. Dai-me a força do Espírito Santo. Todos os dias eu falo isso, meus amados. Todos os dias ao acordar eu falo: vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Todos os dias. Não baseado nos meus sentimentos, não baseado naquilo que eu vejo, mas baseado naquilo que eu creio. Eu já levanto e falo: hoje será um excelente dia para se viver. Hoje vai ser um excelente dia para se viver. Dia de combate, dia de luta, mas também dia de vitória. Porque tudo que acontecer ao meu redor será uma oportunidade de eu crescer e de me aproximar mais de Deus, de ser santo. De que maneira você tem lutado? De que maneira você tem lutado? Pratique a virtude da humildade. Desconfie-se de si mesmo. Não perca nenhuma oportunidade de crescimento e de santidade. Olá, gente. Olha, espero que você tenha se alimentado, tenha crescido com essa pregação, porque a palavra de Deus ela é viva e alimenta a nossa alma. Esse é o nosso objetivo: anunciar, evangelizar com a palavra de Deus. Então eu peço que você coloque ali o seu like, o teu sinalzinho que gostou deste vídeo, compartilhe com os teus amigos e não esqueça de ativar o sininho para que todas as novidades você seja o primeiro a estar recebendo. Na descrição desse vídeo tem o nosso contato, tem o nosso WhatsApp, e também siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. O meu desejo em nome de toda a comunidade católica na Fraterna é que você seja abençoado e fonte de bênção. Deus abençoe, obrigado.